Então você cai bem no coração do buraco negro e se prepara para um triste fim. Bem, não é preciso. Cair em um buraco negro não necessariamente destruirá você ou a sua nave espacial. É preciso escolher um buraco negro maior para sobreviver. Se você cair em um buraco negro pequeno, seu horizonte de eventos é muito estreito e a gravidade aumenta a cada centímetro que desce. Portanto, se estende o braço para a frente, a gravidade nos dedos será muito mais forte do que no cotovelo. Isso fará com que sua mão se alongue e você sentirá algum desconforto. Bastante significativo, para ser honesto. As coisas mudam se você cair em um buraco negro supermassivo, como os do centro das galáxias. Eles podem ser milhões de vezes mais pesados que o Sol. Seu horizonte de eventos é amplo e a gravidade não muda tão rapidamente. Portanto, a força que sentirá nos calcanhares e no topo da cabeça será quase a mesma e será possível ir até o coração do buraco negro. Este mito foi detonado. O próximo mito afirma que podemos salvar a Terra de um asteroide gigante com um grande bang. O enredo conhecido é que uma nave espacial pousa na superfície de um asteroide. Uma equipe de astronautas rapidamente abre um buraco, deixa um presente lá e voa para longe. E então, BAM! Como resultado, o asteroide se quebra em vários pedaços e continua seu caminho para a Terra. Bem, grandes pedaços do asteroide caem na nossa superfície, causando muitos danos. Portanto, nossa missão falhou. Bem, para salvar a Terra, precisaríamos de um grande BAM! E não dentro do asteroide, mas logo acima de sua superfície. Quando a explosão acontecesse, a força da explosão empurraria o asteroide ligeiramente para baixo. Mesmo uma ligeira mudança na trajetória seria suficiente para fazer o asteroide voar muito além da Terra no futuro. Feito. Ah, e se você fizesse um grande estrondo em um asteroide, nunca conseguiria ouvir esse som alto. Sim, nos filmes ouvimos o som de naves e batalhas espaciais, mas isso é apenas um mito. O som é uma onda que se espalha devido às vibrações das moléculas. Uma pessoa bate palmas a alguns metros de você. A onda sonora começa a empurrar a primeira molécula de ar próxima às mãos, depois a segunda, a terceira e assim por diante, até que a onda chega ao seu ouvido. Portanto, para espalhar o som, precisamos de moléculas como as do ar ou da água. Em nossa atmosfera, as ondas sonoras se espalham bem, mas o espaço é um vácuo. Portanto, não há nada ali. Você pode bater palmas bem alto, mas não há nenhuma molécula para vibrar e transportar esse som. Mais um mito sobre asteroides. Precisamos voar um pouco além da órbita de Marte. Uau! Estamos em um cinturão de asteroides e temos que nos esquivar constantemente de rochas gigantes e blocos de gelo. Pegamos uma densa nuvem de asteroides. Não é verdade. O fato é que o espaço é enorme e as distâncias são incríveis. Todas as rochas e detritos no cinturão de asteroides têm apenas 4% do peso da Lua. Portanto, não há muitos deles lá. Para entender o tamanho do vazio no espaço, observe a colisão de duas galáxias. Existem bilhões de estrelas em cada uma delas. Se as misturarmos, é improvável que resultem em colisões. Outro mito é que há gravidade zero na nossa órbita. Imagine que você está em uma caixa enorme a 16 km de altitude. Agora, soltamos a caixa e ela começa a cair. Você está caindo simultaneamente com a caixa na mesma velocidade. E agora é como se você sentisse gravidade zero. A mesma coisa acontece em órbita. A Estação Espacial Internacional fica a 400 km acima da Terra e está caindo continuamente, embora não na superfície do planeta, mas ao redor dele, em sua órbita. Sua velocidade neste ponto é de cerca de 7,6 km por segundo. Ela poderia cruzar os Estados Unidos da costa oeste para a costa leste em apenas 8 minutos. Portanto, os astronautas estão experimentando a mesma coisa. Eles estão apenas caindo na mesma velocidade da EEI. Agora vamos olhar para a Lua. Sempre nos olha do mesmo lado. Isso significa que a Lua tem um lado escuro e os raios do Sol nunca chegam lá. Isso é um mito. A questão toda é que a Lua está gravitacionalmente presa à Terra. Lá também há dias e noites. É que essa rotação está perfeitamente alinhada com a rotação da Terra. Portanto, sempre que você olha para a Lua, vê o mesmo lado do satélite. E como há dias em que o Sol brilha ali, não é um lado escuro, é apenas o lado oposto. E temos até fotos desse lugar. E ali está uma das maiores crateras de todo o nosso sistema solar, a Bacia do Polo Sul Aitken. Tem a largura de 2 estados do Texas. Um mito que se revelou falso é que as pessoas nunca estiveram na Lua. Este é o traje espacial original dos primeiros astronautas que lá estiveram. Olha a sola do sapato. Algumas pessoas afirmam que não seria possível deixarem pegadas como essa ali. Na verdade, seria possível. Na Lua, os astronautas usavam botas extras sobre seus trajes, e suas solas combinavam perfeitamente com as pegadas da Lua.
Os astronautas não as recolheram quando saíram da Lua. Eles deixaram muitas coisas lá, até arrancaram os apoios de braço dos assentos no módulo lunar para reduzir o peso. Agora, o peso total do lixo humano na Lua é de cerca de 187 toneladas, incluindo vários rovers lunares, destroços de espaçonaves, estágios de foguetes e sondas lunares. Isso é tipo 3 Boeings 737. Vamos desenhar um eixo através de nosso planeta. É ligeiramente inclinado de um lado, e o inverno chega quando o eixo do nosso hemisfério está inclinado para longe do Sol. Mas, com o tempo, o eixo se inclina em direção à nossa estrela. Então seus raios brilham em um ângulo tal que fica mais quente. É verdade, porém, que a Terra está a diferentes distâncias do Sol, pois nossa órbita não é um círculo perfeito, mas ligeiramente achatado, uma elipse. Normalmente pensamos na distância até nossa estrela, com cerca de 150 milhões de quilômetros. Mas essa distância pode ser maior ou menor do que 5 milhões de quilômetros, dependendo do ponto da nossa órbita em que estamos. Outro mito sobre o Sol é que ele é amarelo. Vamos enviar você ao espaço. Você olha pela janela e ele é branco. O Sol só parece amarelo para nós através do filtro da nossa atmosfera. A composição do ar e sua espessura apenas distorcem a luz da estrela. Mas as estrelas têm cores diferentes. As estrelas mais frias têm cores laranja e vermelho brilhantes. Geralmente são estrelas muito velhas, mais velhas que o nosso Sol. Mas estrelas jovens e muito quentes são de um azul brilhante. O Sol está mais ou menos no meio desse espectro. Por acaso, já ouviu falar que se tirar seu traje espacial no espaço sideral, você explodirá como um balão? Bem, nosso corpo é projetado para funcionar à pressão atmosférica, mas o espaço é um vácuo. Imagine um enorme barril de metal e sugamos todo o ar de lá. Adicione isso a uma temperatura de menos 270 graus e você terá o espaço. Em um lugar com essas condições, todas as bolsas de ar em nosso corpo, como nossos pulmões, começarão a se expandir. Então você poderia realmente explodir como um balão se não fosse pelos nossos tecidos elásticos. Eles se esticam e se dobram para que você mantenha o tamanho do seu corpo. Você terá oxigênio suficiente em seu corpo para durar cerca de 20 segundos. Então, seu cérebro começará a morrer de fome e logo você desmaiará. Portanto, você não explodirá e nem mesmo congelará porque estará no vácuo, e ele não conduz calor. Por exemplo, a água conduz o calor muito bem, e você sente frio com ela, instantaneamente. Mas você se sente melhor no ar com a mesma temperatura. Se estiver no vácuo do espaço, a temperatura extremamente baixa não será um problema para você. Muito pior é a radiação solar. Na Terra, temos um escudo contra a radiação na forma da atmosfera. Ela bloqueia os raios nocivos. No espaço sideral, você estaria indefeso. Mas ei, entre o vácuo, as temperaturas frias e a radiação, você não terá mais preocupações. Você já estará frito. Outro mito está relacionado aos telefones celulares. As pessoas pensam que quando você disca o número do seu amigo, seu telefone envia um sinal para o espaço. Há um monte de satélites por aí que vão captar o seu sinal e refleti-lo como se fosse um espelho direto ao telefone do seu amigo. Não é verdade. No entanto, existem telefones por satélite no mundo que funcionam dessa forma. Mas quando você faz uma chamada de celular, seu sinal é transmitido por um sistema de torres de celular de uma para outra, até chegar ao telefone do seu amigo. E assim vocês podem contar um ao outro todas as coisas importantes,